equipe de novo com 3 volantes, dessa vez com a linha de 4 defensores. O que você achou da postura do time voltando para esse esquema, que foi utilizado mais no começo da Copa? E o que você pensou para escalar Fuentes e Soteldo? O René foi um jogador que jogou muito bem na Copa, e você, na posição de Soteldo, acabou preferindo outros jogadores, mas hoje você veio com Fuentes e Soteldo. Queria escutar de você por que era essa escolha. Obrigado. Porque eu tenho as informações durante a semana que vocês não têm. No dia a dia. Como o jogador está, como o jogador não está. Nós vamos jogar a cada 3 dias. Nós jogamos hoje uma decisão. Nós temos outra decisão no domingo. Eu tenho que revezar o grupo, revezar o time. Então, no dia a dia, eu sei quem está melhor. Eu acho que eu sou treinador, devo saber dessas informações, né? Então, acho que começa por aí. Eu sempre procuro ver o melhor para o time. Os jogadores estão melhor fisicamente. Da mesma forma que você me perguntou, que você tem todo o direito de por que escalar esses dois, é a mesma coisa se tivesse escalado os outros dois, esses dois teriam que jogar no domingo também. Ninguém aguenta jogar a cada 3 dias. Ninguém aguenta. Então, por isso que é importante você ter um plantel bom, um plantel grande, para fazer esse revezamento. Bem-vindo ao futebol brasileiro, a cada 3 dias dentro do campo, uma competição, que é sempre muito difícil com o Campeonato Brasileiro. Bom, quanto ao jogo, independente do esquema que a gente usa, qualquer um dos esquemas, os jogadores já estão adaptados. O problema é que nós assistimos o Cruzeiro jogar o primeiro tempo. E eu alertei bem eles, antes mesmo de começar o aquecimento. Preste atenção, nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando pelo título brasileiro também. Não é à toa que está com 27 pontos. Eles costumam fazer gols no primeiro tempo. Intensidade, prestem atenção. E, infelizmente, nós não entramos focados da maneira que nós estávamos focados nos Estados Unidos. Assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. Segundo tempo a gente acordou, conversei com eles no intervalo, fiz uma modificação, depois durante o segundo tempo fiz as outras. Melhoramos bastante, criamos, infelizmente não conseguimos fazer nenhum gol. Eu falei para eles que a gente precisava de um gol, o segundo naturalmente iria sair. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola para a gente tentou, criou. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações, porque a gente pudesse pelo menos fazer um gol e tentar um empate depois. Então, 2 tempos distintos. O primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo do Fluminense. Só que o primeiro tempo do Cruzeiro foram letais. E nós não fomos no segundo tempo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. A partir de hoje você não conta mais com Arias. Queria que você falasse um pouco sobre o tamanho dessa perda, a importância que ele teve para a sua equipe e o que você pensa dessa equipe agora sem o Arias já para o jogo de domingo contra a equipe do Flamengo. Obrigado. A gente tem que continuar o trabalho, né? O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, é um dos ídolos da nossa torcida. Ia jogando muito bem, estava nos ajudando em todos os jogos, mas são coisas da vida. Ele é profissional, ele teve essa proposta, ele conversou, trocou ideias com o presidente, era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou, inclusive, dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho, e quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. Então ele preferiu sair. Enquanto ele esteve aqui, ele nos ajudou bastante, tem todo o nosso carinho. Eu mesmo me despedi dele agora, merecidamente. Ele teve, apesar da derrota, essa festa que o torcedor fez para ele. A gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele tenha o mesmo sucesso no clube que ele está indo, da mesma forma que ele teve o sucesso aqui no Fluminense. E a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. É difícil encontrarmos outro com o talento dele, mas nós temos um grupo e até domingo eu vou procurar dar oportunidade para jogadores para ver qual o jogador que se adapta melhor nesse setor do campo. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Desde que você retornou ao Fluminense, a sua equipe não tinha tomado 2 gols no primeiro tempo. 2 gols jogando no Maracanã. O Fluminense fez o Mundial se destacando pela solidez defensiva e hoje teve um primeiro tempo com falhas. Queria que você falasse o que você identifica com a parte defensiva hoje no primeiro tempo.
Bom, essas coisas, coisas boas e coisas ruins, eu converso sempre com o meu grupo no vídeo. Nós falhamos, sim, nos 2 gols do Cruzeiro. Eu sempre falo para eles que os detalhezinhos fazem a diferença no futebol. E hoje, mais uma vez, os detalhezinhos, nós tomamos 2 gols por causa deles. Então, na época que o setor defensivo, o meio, o ataque, a equipe toda entrou não concentrada da maneira que nós tínhamos que estar concentrados. E foram avisados, inclusive, dessa situação que o Cruzeiro costuma fazer muitos gols no primeiro tempo, em todos os jogos fazem gols, que eles são muito intensos no primeiro tempo. Então, que o segundo tempo, praticamente, os mesmos jogadores, praticamente, não deram chance à equipe do Cruzeiro. Por quê? Porque todo mundo voltou focado para a segunda etapa. Criamos várias oportunidades, mas não conseguimos fazer os gols. Nem o gol. O Cruzeiro criou algumas situações no primeiro tempo e foram letais. Eu costumo falar para eles, futebol é bola na rede. Você tem oportunidade, você tem que fazer. Hoje a gente teve várias oportunidades, não aproveitamos e o Cruzeiro aproveitou. O Cruzeiro tem jogadores decisivos, jogadores acima da média. E isso tudo nós conversamos. Eles aproveitaram os nossos erros, fizeram 2 gols. E é sempre uma equipe, quando faz 2 gols, lógico que tem uma tranquilidade, uma confiança maior para jogar. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante da minha equipe no segundo tempo, apesar da derrota, apesar que nós criamos e não fizemos o gol. Mas é dessa forma que eu falei para eles agora, após a partida. Tem que começar assim, todos os jogos. Não tem que esperar tomar gol para reagir. No futebol já é difícil você fazer gol. Se você permite que o adversário faça gol com falhas, as coisas dificultam ainda mais. Lá na Copa do Mundo, nós estamos focados desde o primeiro segundo de jogo. Por isso que a gente sofria pouco. Então, no momento que você não concentra no trabalho, não fica focado, eu falo para eles, se um jogador não fica focado, já é difícil. No momento que você tem 2, 3 jogadores que não estão concentrados no trabalho, aí as coisas acontecem. E aí as coisas aconteceram no primeiro tempo, infelizmente. Aí quando nós acordamos, a gente tem que ficar correndo atrás, tem que se expor, tem que botar o time mais para frente. A gente cria, mas deixa mais espaço para o adversário. O jogo estava controlado do início. O Cruzeiro começou um pouco melhor, mas estava controlado. Aí, infelizmente, os detalhezinhos fizeram a diferença. Boa noite, Renato Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e portal Netflu. Renato, a gente viu logo após o Mundial o empresário do Serno reclamando da falta de continuidade do jogador no time, algo que é anterior a você e que, inclusive, é algo debatido entre os torcedores. Queria saber como acolheu a crítica e se acha que, pela direita, ele pode performar melhor do que o lado esquerdo. Hoje ele foi muito bem, inclusive. Obrigado. Bom, os jogadores, eles têm um contrato que são empregados do clube e não tem nenhuma cláusula que eles devem ser titulares. Se um jogador chegar num clube e tiver essa cláusula, eu duvido. Então, o Serna tem nos ajudado, sempre que ele é chamado, ele tem nos ajudado. Eu tenho um grupo, tem que dar atenção, tem que dar oportunidades para todos. E aí os jogadores se aproveitam. O problema do empresário de futebol é que eles acham que eles sempre tem um Messi, que são empresários de um Messi na cabeça deles. Tem alguns empresários de futebol que acham que dando declarações lá fora vão mudar minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou pelo Paulo Júnior, eles desmentem. Não, eu não falei nada. Então, eu não vou atacar individualmente o empresário. Eu vou falar no geral. Fiquem calados. No Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, vai ter resposta à altura. E depois não adianta desmentir. Dessa vez eu vou ficar calado, só mandar o recado. Empresário de futebol, já disse tudo, empresário. Vai lá, faz o contrato do jogador, cuida do jogador, entrega ao clube, e o clube, juntamente com o presidente, diretoria, treinador, comissão técnica, cuidam do jogador. Tem muitos empresários que eles crescem na hora de renovar o contrato do jogador. Depois eles esquecem que são empresários do jogador. Então tem muitos empresários que, ao invés de ficarem falando besteira por aí, eles têm que procurar fazer com que o jogador corrija os defeitos que eles têm. Coisa que é meu trabalho e faço diariamente. E isso os empresários não veem. Então esse negócio de falar assim que o meu jogador tem que ser titular,
esse discurso, um empresário, qualquer que seja ele tem que ter quando num clube que ele tem a moral, que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador, que ele acha que ele é mais que o presidente do clube, aí ele pode gritar à vontade. Então, hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador. Fluminense tem comando. Se abrir a boca e identificar, vai ter a resposta à altura.